Então vamos lá. Usar brinco, fazer tatuagem, é pecado ou não é? E a resposta é... Gente, não sei como eu começo esse vídeo. Meu Deus, faz anos que eu não gravo pro YouTube. Ei! Eu tenho que fazer minha entrada, né? Se eu não fizer minha entrada, o vídeo não começou. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo me pergunta na DM, na caixinha de pergunta, Twitter, em qualquer lugar a pessoa pergunta. Isaac, mas vem cá, é pecado fazer tatuagem? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Oi, Isaac, eu gostaria de perguntar assim pra você, se é pecado você colocar a tatuagem ali, o seu brinco, é pecado colocar isso? Mas, Isaac, eu gostaria de perguntar assim, se usar calça é pecado. Pode usar calça? Ah, mas Isaac, eu gostaria de perguntar se comer, respirar, é pecado? Pode comer, respirar? Eu não aguento! Sim, meus queridos, hoje eu quero falar a respeito de tatuagem, brinco e toda essa polêmica que o povo sempre me pergunta aí. Eu já havia gravado um vídeo como esse aqui para vocês, desde março tá gravado e editado, só que o Espírito Santo incomodou no meu coração para gravar outro vídeo, para abordar de uma forma diferente, para que vocês entendam sobre esse assunto que é tão polêmico, mas é tão simples de explicar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, e antes da gente entrar nos versículos, passagem, tudo que o pessoal sempre fala, eu quero te pedir de coração, assiste esse vídeo com o coração aberto, assiste até o final, compreendendo tudo que eu vou falar. Porque uma das coisas que me incomodou pra eu regravar esse vídeo é que eu não quero deixar parênteses, não quero deixar brechas e não quero deixar coisas maldizentes aqui. Maldizentes, existe essa palavra? Não sei. Mas não quero deixar tudo superficial, eu quero deixar tudo aprofundado e bem explicado pra eu não precisar mais tocar nesse assunto. Então vamos lá, usar brinco, fazer tatuagem, é pecado ou não é? E a resposta é... depende. Depende, sim, depende muito. Pode ser ou não pode ser e você vai compreender nesse vídeo aqui, meu querido, minha querida. Vamos lá, pra gente compreender se é pecado ou não, primeiro a gente tem que compreender o que é pecado. Na verdade, o que é pecado? Tem pessoas que relativizam muito o pecado é esse e aquilo, mas, simplificando pra vocês, pecado é a transgressão da lei. Na Bíblia existem mais de 612, 613 leis que se chamam leis mosaicas. E pra que servem essas leis? Essas leis são uma sombra a respeito de Jesus. A Bíblia fala isso, que toda a lei, todo o Antigo Testamento é uma sombra do que haveria de vir, que é Jesus. Mas esse é um assunto para outro vídeo, né, que é muito profundo e muito complexo, é um paradoxo aí que a gente tem que compreender. Mas isso é pecado, pecado é a transgressão da lei. Mas vamos lá, a gente tem que analisar todos os versículos e passagens que as pessoas sempre falam a respeito de ser pecado, tatuagem, brinco, etc. O primeiro deles é o que tá lá em Levíticos 19, 27 e 28. E a gente vai ler primeiro o versículo 28, que o pessoal sempre usa isolado, a gente não pode usar versículo isolado, né, gente? Pelo amor de Deus. Levíticos 19 e 28 fala o seguinte: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marcas nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Essa é a minha linguagem, a NAA, se eu não me engano, é a linguagem que eu tô usando. Em outras linguagens vai falar de forma diferente, mas é isso. As pessoas pegam esse versículo, isolam e querem contar um contexto sobre esse texto aí, e texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Então a gente não pode pegar um versículo, simplesmente isolar ele e criar uma verdade em cima daquele versículo, pra gente criar uma base pro que a gente acredita. Na verdade, a gente tem que analisar todo o contexto daquele versículo, daquela passagem bíblica, pra gente compreender sobre o que estava falando, sobre o que realmente quer dizer. Então por isso a gente vai ler o versículo 27, que é o versículo anterior, pra gente compreender. E tem toda a razão. Dá uma olhadinha nisso aqui. Leia em voz alta, por favor. No 27 começa assim: não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marcas sobre vocês. Eu sou o Senhor. Vamos explicar esse versículo? Vamos lá, meus queridos. Vamos até tomar uma água aqui. Vamos... Então, o que essa passagem fala? A respeito de que essa passagem fala? Fala a respeito de cultos pagãos. Aqui ele começa falando: não cortem o cabelo nas têmporas, não danifiquem as pontas da barba, nem façam cortes no corpo, tatuagem, enfim, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Tanto
que é isso, tanto que fala a respeito de cultos pagãos, que no final o Senhor, ele destaca a sua autoridade de Deus, ele fala, eu sou o Senhor. O que acontecia? Devido à mistura de culturas, né, os pagãos no meio do povo de Israel, do povo hebreu, o que acontecia? Tinham pessoas que estavam fazendo cultos pagãos, ou seja, cortava o cabelo, cortava a barba em cultos pagãos, em adoração a ídolos. E isso incluía também fazer tatuagem, as pessoas faziam tatuagem em adoração a ídolos. Então, essa proibição era para guardar o povo de Israel para não adorar outros deuses senão o próprio Senhor. Então é muita hipocrisia a gente usar esse versículo para defender que é pecado fazer tatuagem, que é pecado fazer isso, aquilo, colocar brinco. Usar esse versículo como base, porque esse versículo na verdade se trata a respeito de cultos pagãos, a respeito de adorar a ídolos. Mas na verdade tatuagem pode ser sim pecado, eu vou explicar ainda nesse vídeo, então fica aí ainda. E lá vamos nós! Ou seja, não adianta, minha querida, você fazer sua sobrancelha de rena, né, e falar que chega, travou. Ou seja, minha querida, não adianta você fazer sua sobrancelha de rena e falar que tatuagem é pecado, e falar aí, tatuagem é pecado, não adianta, que é muito como é a palavra? Hipocrisia. É muita hipocrisia. Então, a gente não pode usar esse Levítico 19:28. Até porque passagens antes falam a respeito da gente não comer carne com sangue, não comer carne de porco, né? Nessa passagem, então a gente tá comendo carne de porco, carne com sangue, e não pode fazer a tatuagem, né? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então a gente tem que analisar, certo, o contexto desses versículos. Tá bom? Vamos lá? Amém? Outra passagem que o povo sempre usa muito pra não fazer tatuagem, não botar brinco, não usar calça, não pegar, não respirar, que é falando, você é o templo do Espírito Santo, citando aí 1 Coríntios 6:19. Então a gente vai ler, vai compreender e não usar essa passagem fora de contexto, porque vira, né, heresia. O que as pessoas sempre falam é o quê? 1 Coríntios 6:19 ali isolado, que diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então o que as pessoas falam? Você é um templo do Espírito Santo, não pode fazer tatuagem, não pode botar brinco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode respirar, não pode comer, não pode... Quando na verdade a gente tem que compreender o contexto disso aí. E pra gente compreender, a gente tem que ler um versículo anterior pra gente saber sobre o que se trata falar que você é o templo do Espírito Santo. Versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ele fala, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, etc, etc. Então essa passagem se diz a respeito de quê? Imoralidade sexual. É a respeito desse pecado de imoralidade sexual. É claro que a gente pode usar que nós somos santuário do Espírito Santo para outras coisas na nossa vida, como cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, enfim, entre outras coisas. Mas aqui não fala a respeito de fazer tatuagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é hipocrisia a gente pegar e falar, você é templo do Espírito Santo, não faça tatuagem, você tá o quê? Comendo açúcar em excesso, não faz exercício, né? Só come gordura, tem uma dieta desbalanceada, enfim, entre outras coisas. Então é hipocrisia, ó, aprendi a falar essa palavra. É hipocrisia falar isso, usando isso como base. Então vamos lá, Isaac. Se Levítico 19:28 e 1 Coríntios 6:19 não pode ser usado para defender que tatuagem é pecado, por que você falou que pode ser como não pode ser? Vamos lá, meu querido. De acordo com essas passagens, não é pecado você fazer a tatuagem em si, mas pode se tornar pecado por dois outros motivos. O primeiro deles é se você fizer essa tatuagem, colocar seu brinco ou fazer qualquer outra coisa na sua vida em desobediência às suas autoridades, enfim. Pode ser seus pais, líderes, pastores e etc. Então se você vai conversar com seus pais aí, pai, eu posso fazer tatuagem, mas eu posso fazer tatuagem, eles falam, filho, não faz isso, e você faz, você não tá em pecado por simplesmente fazer a tatuagem, mas porque você está em desobediência a eles. Ou se seu pastor fala, não faça tatuagem, não bota o brinco, isso não vai ser, e você age em desobediência a ele, você tá o quê? Praticando a desobediência, que é muito pior do que feitiçaria, que a palavra diz. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então não é simplesmente você fazer a tatuagem que é pecado, mas é o porquê você faz. E aí a gente entra no outro motivo, que é você fazer por vaidade, por você tentar se preencher através disso. Quando na verdade é Cristo que nos preenche, a gente tem que estar com o nosso interior completamente satisfeito nele. Então você fazer a tatuagem adorando a Deus somente, você fazer a tatuagem por um propósito eterno, você fazer que não seja em desobediência nem por vaidade, faça, é tranquilo. E eu pretendo, sim, eu não tenho tatuagem nenhuma, né? Porque falta dinheiro pra fazer, gente. Tatuagem é caro.
tristeza. Mas assim, eu pretendo tatuar versículo, tatuar coisas que me ajudem na hora da evangelização. Afinal, tatuagens podem ser usadas para evangelizar. Não sei se você sabe, tem colegas meus que tem tatuagem de ET, tem tatuagem disso e daquilo, que ajuda a lembrar que ele não é daquela terra e que às vezes as pessoas perguntam sobre o que é essa tatuagem. A pessoa já entra aí no motivo evangelístico. Então pode ser usada assim para a glória de Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a motivação do nosso coração. Amém, meus queridos? Esclarecido pra vocês, amém. Então não sai falando aí que Levítico 19, 28, 1 Coríntios 19 aí é base pra você não fazer tatuagem, entendeu? Sempre pense em obediência e não por vaidade. Amém? Respondi a todos vocês? Então vamos lá, eu convido você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pros seus amigos, curtir, comentar e se inscrever nesse canal. Eu sei que é muita coisa pra fazer, mas vai me ajudar bastante, gente, pelo amor de Deus. Vamos compartilhar esse vídeo pra colocar na cabeça do pessoal aí a realidade sobre isso. Então é isso, meus queridos, um grande beijo pra vocês, que Deus te abençoe imensamente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!